Olá, meus alunos. Então, agora, sobre o vídeo da aula anterior, a gente deve dar dados da livraria, tá? Então, quando eu quero selecionar, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, o operador IN. Então, aqui eu estou selecionando todos os registros da tabela livros, colocando um filtro, onde o código do autor esteja entre 1, 2 e 5, seja 1 ou 2 ou 5, certo? Então, quando eu executo isso aqui, ele vai me trazer apenas os livros dos autores de códigos 1, 2 ou 5. Poderia reescrever isso aqui usando o operador OR, só que fica muito grande. Então, por isso que esse daqui é uma forma melhor de escrever usando o operador IN, que também é utilizado bastante em subquery. Então, eu vou executar aqui. Como vocês podem ver, só trouxe os livros dos autores de 1, 2, códigos 1, 2 e 5. Tá? Vou comentar isso aqui. Vamos para o próximo. Então, no próximo exemplo aqui, eu estou selecionando todos os livros aonde o código de editora não seja 1 e 3, não esteja nesse conjunto aqui. Então, eu quero todos os livros, mas menos os das editoras 1 e 3. Tá? Então, quando eu executo isso aqui, vai trazer todos os livros, mas não vai trazer das editoras de códigos 1 e 3. Então, como vocês podem ver, não tem editora 1 e 3 aqui, só trouxe as outras. Tá? Vamos para o próximo. Nesse próximo exemplo aqui, eu quero buscar, eu estou selecionando todos os dados, os registros das tabelas autores, onde o código do autor exista na tabela de livros. Então, uma subquery. Então, esse select aqui, ó, ele vai ser transformado aqui, vai ser transformado numa lista de códigos de autores da tabela de livros. Tá? Aqui eu poderia até colocar um distinct para não trazer muita coisa repetida. Tá? Então, ele seleciona todos os autores cujo o código do autor esteja na tabela livre. Só lembrando que para esse exemplo funcionar, que eu anotei aqui embaixo para vocês, é necessário, é claro, que exista um autor na tabela de autores e esse autor ele não contém algum livro na tabela de livros, senão ele vai trazer todo mundo. Tá? Porque se eu tiver na tabela de livros ao menos um autor por livro, ao menos um autor tem escrito ao menos um livro, essa consulta aqui não faz muito sentido. Então aqui eu quero trazer os autores que possuem um livro, certo? Então eu vou executar aqui. Tá aqui, tá? Tenho 5 autores que têm livros associados. Se eu quiser trazer o autor que não tenha livros ainda registrados, publicados, né, associados aqui na minha base de dados, eu pego essa consulta aqui daí, tá? Essa de baixo, notinho, todos os autores cujo código do autor não existe na tabela de livros. Tá? Então eu executo essa daqui. Eu criei um autor teste lá que ele não tem na tabela de livros aqui eu vou mostrar para vocês. Ó, vocês podem ver que o autor 6, que é esse que eu criei chamado teste na tabelinha de autores, não existe aqui. Então, nesse caso, daí ele retorna para mim essa consulta interessante, que ele retorna para mim quais os autores que não tem um livro ainda registrado na tabela de livros. Então, é essa consulta aqui. Tá? Assim, que é o operador between. O operador between, se vocês olharem lá depois na sintaxe básica, lá na descrição do que faz, ele procura valores entre um intervalo e inclusive. Então, o valor inicial e final entra junto, no limite. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu quero todos os livros cujo preço esteja entre 50 e 100 reais. Então, entre os 50 e os 100, inclusive os 100, inclusive os 50. Então, eu vou executar aqui. Ele vai me trazer os livros que custam entre 50 e 100 reais, que são esses aqui, ó, 59, 99, 99, os que tem na minha tabela. É bem simples usar, não tem nenhuma dificuldade, tá? Vamos pegar uma outra aqui. Com datas. Então, selecione todos os livros cuja data de lançamento esteja entre os anos 2000 e 2010. Então, aqui eu pego janeiro de 2010 até 31 de dezembro. Lembrando que é formato americano, é ano, mês e dia. Então, aqui a data tem que estar entre 1º de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2010. Então, ele me traz todos os livros que foram lançados nesse período. Vou executar. Tá aqui, tá? O resultado da minha consulta. Vamos para o próximo.
Selecionar todos os livros cujo número de páginas é de 200 a 400. Então, aqui nesse caso, eu dou um select, todos os registros da tabela de livros, aonde o número de páginas do livro não esteja entre 200 e 400. Isto é, vai trazer livros que tenham 199 páginas ou menos, ou para cima de 400, né? 401 por aí. Então eu vou executar. É o contrário aqui, é o not between. Ele faz o inverso. Então aqui eu só tenho um livro, né? Na verdade ele está repetido por causa da última aula que eu fiz. Vamos aqui então para o número 8. Selecionar todos os livros das editoras de código 1, 2 e 3, aonde o preço esteja entre 10 e 40. Então aqui eu estou usando o between junto com o in. E o operador lógico AND, que é o e. Então ambas têm que ser verdadeiras, essas duas condições aqui. Tá? Então me traga todos os livros das editoras 1, 2 e 3, mas também o preço tem que estar entre 10 e 40. Então vou executar aqui, vamos ver se tem algum registro. Tem apenas um, tá? Que se enquadra nessa consulta. O 9, o exemplo 9 aqui, quero selecionar todos os livros cujo título esteja entre a Casa Torta e a Ilíada. Então, entre o A aqui e o I, né? Ele vai fazer o teste de strings daí, tá? O título tem que estar entre isso aqui, então eu também consigo utilizar com o texto, tá? Então ele vai trazer aqui os livros que estejam que fiquem alfabeticamente dentro desse intervalo. O 10 aqui já é a parte de apelido. A parte de apelido, depois vocês dão uma olhada lá na descrição. Aqui eu vou dar o exemplo. Vocês têm que tomar bastante cuidado que quando tem espaço no nome aqui que eu quero dar, tem que colocar as aspas duplas, tá? Senão pode dar erro, tá? Então aqui eu vou executar. Ele fala que dá erro aqui, mas ele funciona, tá? Não tem problema nenhum, não. Ele vai ficar marcando aqui que dá erro. Ele fala que tá errado, mas funciona, tá? Então aqui eu tô trazendo, ó, troquei o nome, em vez de título, coloquei o nome do livro, em vez de preço, coloquei o preço do livro em reais. Então, dê uma olhada no material do apelido, é bem fácil, só tá dando um nome temporário para tua coluna na hora de mostrar o resultado da consulta, tá? Vou comentar aqui. 11. Selecionar todos os livros e colocar o apelido para alguns, né, Williams, para alguns campos da tabela livre. Então aqui eu estou selecionando o ID, colocando o nome de código, a coluna página troquei para número de underline de páginas, data de lançamento não mexi. Aqui eu estou trocando também o autor para código underline autor, editora para código underline editora. Então eu estou trocando algum nome de umas colunas com a cláusula ES aqui, que é para fazer os apelidos, tá? Então eu vou executar. Então, como vocês podem ver aqui em cima no resultado, ele trocou alguns nomes na coluna temporariamente, só apenas para enquanto você está vendo essa consulta. Aqui é um exemplo de apelido para tabelas, que a gente vai falar mais para frente, que é mais complicado, que é os join, como que eu faço consulta em mais uma tabela, reunindo todas elas. Então aqui, bem rapidinho, depois a gente vai ver com bastante calma, não se preocupem. Aqui eu dou um apelido para a tabela livros, um apelido para a tabela editores e a tabela autores. E daí aqui eu quero todos os campos da tabela livros, apenas o nome da tabela editora, estou trocando aqui o nome para o nome da editora, para não ficar igual ao nome do autor, que tem o mesmo nome da coluna em ambas, né? E aqui também o nome do autor, eu troquei o nome. De quais tabelas? Então eu estou fazendo consulta em 3 tabelas, estou usando a chave primária com chave secundária, chave primária com chave secundária. Assim ele traz os dados bem certinhos. Então aqui eu vou executar. Nesse caso aqui ele faz uma listagem completa, já traz o nome da editora e o nome do autor, uniu as 3 tabelas. A gente vai ver mais para frente que é a parte de joins, tá? E por fim aqui, uma consulta com exists, tá? Apenas para exemplificar um operador exists. Ele é um pouquinho chato de entender. Como a nossa tabela é pequena, nosso modelo é pequeno, só tem 3 tabelas, ele não faz muito sentido agora. Então aqui eu estou selecionando o título
da tabela livros, uma editora, na tabela livros e também na tabela editoras, cujo código seja igual a 1. Então, quando eu executar essa consulta aqui, ele vai me trazer apenas esse daqui, porque é o da editora 1. Tá? Não faz muito sentido, não se preocupe, a gente não usa muito Exist. Provavelmente não tem natividade. Então eu recomendo que vocês criem a base de dados, testem esses exemplos, façam outros, leiam o arquivo TXT que eu deixei e leiam o material PDF da aula para poder fazer o exercício tranquilamente, que é bastante conteúdo, tá?